Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Oferecimento Buser. Descubra a sua experiência. Vai de Buser. O vereador da cidade de Contagem, Daniel Carvalho, do PSD, que também é presidente do Diretório Municipal da Legenda. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso café, vereador. Bom dia. Bom dia, Guilherme, Thalita, todos os ouvintes aqui do Tempo e de forma muito especial a todos de Contagem. Vereador, vamos começar conversando aqui sobre PSD. O partido tem vivenciado nas últimas eleições, acho que pelo menos nos 3 últimos pleitos, um crescimento, uma expansão no país e nos municípios bastante significativa, com um número maior de prefeituras. É evidente que a gente vai citar o caso de Belo Horizonte. Tivemos o senador Alexandre Silveira até pouco tempo ocupando espaço na casa, não foi possível se reeleger, mas agora ocupa um espaço no ministério. De que maneira o PSD de Contagem está se organizando? Isso é o primeiro vereador do partido na Câmara Municipal. Quais são os planos para que isso se expanda, se é que já estão definidos pela legenda? Guilherme, eu até agradeço mais uma vez o convite, obrigado pela oportunidade. Vamos falar aqui do PSD. O PSD em Contagem, ele está começando a ser organizado, né? Como você disse, na legislatura passada nós não tínhamos nem representatividade aqui na cidade, mas o PSD é um partido grande, né? De dimensões nacionais, considerado o 3º maior partido do Brasil, temos o maior número de prefeitos, principalmente aqui da região metropolitana, prefeitos como Santa Luzia, Ribeirão das Neves, Belo Horizonte, por aí vai, e Contagem a gente, na eleição passada, sequer um vereador. Então eu assumo agora a direção do PSD com esse compromisso de organizar o partido, de fazer uma legenda forte, grande, audaciosa, mas com esse intuito de organizar a casa e poder contribuir. O PSD dar a sua contribuição à cidade de Contagem e também, de alguma forma, ao Estado. O PSD, como foi falado por você, tem muitas lideranças mineiras, né? Muitos deputados, inclusive, que são votados aqui na cidade de Contagem. Nós temos não podemos esquecer o presidente do Senado, né? O Rodrigo Pacheco, que também é do PSD. Hoje o PSD é a maior sigla no Senado também. Então, assim, muito representatividade no Brasil todo. E o que a gente se propõe a fazer, assumindo a direção aqui, é a mesma coisa em Contagem. Faremos uma bancada forte, eu não tenho dúvida, de vereadores. Inclusive, quero aproveitar o espaço aqui, poder convidar você que é liderança da cidade, que estiver disposto a discutir conosco pautas importantes que o PSD tem, como a questão econômica, a questão das mulheres, da saúde, da educação, entre outros assuntos de forma muito especial. Eu convido você a vir bater um papo conosco. E para 2024, Daniel, a gente sabe que todos já estão de olho aí na eleição do ano que vem, eleição para prefeito, eleição para vereador. Qual o objetivo do PSD aqui no estado, em especial na cidade de Contagem, mas também região metropolitana? Thalita, eu falei aqui do partido e quero inclusive fazer menção ao nosso presidente estadual, Cássio. Vi que ele esteve aqui há poucos dias, né, atrás, o presidente Cássio Soares, e tem conduzido o partido de forma muito brilhante. Aqui em Contagem nós estamos alinhados diretamente com a presidência estadual, alinhado também com o nosso ministro Alexandre Silveira, e a ideia é fortalecer o partido, sem sombra de dúvida, aqui na cidade. Eu assumi o partido formalmente tem 2 dias, então acho que tudo ainda é muito cedo para a gente falar o que vai acontecer em 2024. O certo é que, isso eu posso afirmar, o PSD terá protagonismo na eleição em 2024. O PSD é um partido de diálogo, um partido de convergência, e vamos estudar, vamos conversar e vamos estar junto do que for melhor para a cidade. Mas eu quero deixar claro, o PSD é um partido grande e forte e que estará e que terá protagonismo nas eleições de 2024. Vereador, queria a sua avaliação, e aí de maneira do cenário político que se encontra a cidade de Contagem. Por muitos anos o município viveu ali, acho que uma espécie de tríade, né? Circulava entre 3 grupos políticos, entre o MDB, o PSDB e o PT, e isso se tornou quase que uma maneira de enxergar a cidade apenas pelos nomes que circulavam por ali.
a gente começou a ter eleições diferentes. Tivemos Carlinhos Moura pelo PCdoB, depois tivemos Alex de Freitas chegando pelo PSDB, mas depois saindo do partido. Mudou a dinâmica política da cidade. A percepção é de que o cenário político de Contagem mudou os seus personagens. É evidente que uma delas é a prefeita, que está há muitos anos na política local. Mas a gente ouve nomes, e tem ainda o recall da última eleição, de ver nomes como Márcio Bernardino, Felipe Atier e outros que estão circulando nesse cenário da cidade. Exato. Eu, inclusive, sou adepto a dessa política. Eu fico muito feliz, Guilherme, de estar numa rádio da minha cidade, com um repórter da minha cidade e trabalhando essa questão, inclusive, da identidade, do pertencimento. Eu fui presidente da Câmara nos últimos 4 anos, né? Na gestão passada, fui eleito e reeleito presidente da Câmara, o mais jovem da história da nossa cidade. E lá nós fizemos um trabalho intenso na Escola do Legislativo para a formação de novas lideranças. Contagem, de fato, carece dessas novas lideranças. Viemos aí de um histórico, né, de lideranças marcadas aí como donos da cidade, só trocavam ali as siglas, e eu percebo que a gente chega num momento, com exceção da prefeita Marília, que de fato é uma liderança consolidada no cenário estadual, né, e caminha talvez até para algo maior, mas é uma liderança consolidada. A gente tem trabalhado em busca dessas novas lideranças, até por causa dessa própria questão do pertencimento. Contagem teve por muito tempo, e ainda tem essa discussão, das grandes lideranças não terem essa relação direta com a cidade, e que me incomoda profundamente, porque quando você tem essa relação de pertencimento, que é o meu caso, que é o seu caso, Ibrahim, que eu sei disso, que luta pela nossa cidade também. Thalita, eu não sei se é daqui de Contagem. Nasci em Contagem. Então também é mais uma, que eu tenho orgulho de dizer que nós estamos aqui num programa só de contagenses e certamente eu ouço aqui o programa, vejo inclusive a luta pela nossa cidade aqui. Esse é o grande caminho. E eu acho que a gente está procurando esse caminho de ter novas lideranças. Eu acho que ainda, Guilherme, é cedo para falar dessas lideranças. Inclusive esses nomes que você citou, eu acho que ainda alguns procurando seu espaço, outros com algumas dificuldades. O certo é que o PSD, inclusive quando eu estive com o Alexandre na minha última conversa, o ministro, e com o Cássio, o que eu pedi foi justamente autonomia, para que a gente pudesse tocar o projeto em Contagem sem essa alterância de lá de fora. E Contagem acontece muito, vem, né, deputados, senadores, às vezes que não tem relação nenhuma com a nossa cidade, interfere diretamente no processo eleitoral aqui, e as principais lideranças da cidade que tem relação, que amor pela cidade, que tem entendimento, ficam fora do processo por uma canetada lá de cima, às vezes. E isso a gente não vai aceitar no PSD. Isso foi estabelecido com o nosso presidente estadual, Cássio, que me concedeu a oportunidade de liderar o processo aqui. Então eu estou muito feliz, muito animado, muito entusiasmado que a gente vai conseguir construir liderança sim na cidade de Contagem, e no futuro próximo teremos grandes nomes da cidade de Contagem. Deixa eu só fazer uma correção, claro. Thalita. Eu mencionei aqui Felipe Atier que hoje preside a FUNED. Eu estava me referindo evidentemente a Felipe Saliba e não a Felipe Atier, que faço a correção. Daniel, a gente fala aí sobre as lideranças, né, e a vontade do PSD em Contagem, mas eu volto na pergunta sobre 2024, ainda que de forma recente ou de forma prematura, essa visão para a eleição do ano que vem, mas eu pergunto em relação às prefeituras da cidade da região metropolitana. A gente vê outras legendas de outros partidos, como o PL, por exemplo, citado aqui pelas lideranças, dizendo que as prefeituras da região metropolitana seriam a prioridade do partido hoje para poder fazer com que o partido cresça. Nas conversas do diretório estadual e do PSD de uma forma geral, é um desejo também que, tendo em vista o prefeito de Belo Horizonte, citado por você e pelo Ibrahim já aqui na entrevista, tendo você como hoje um representante do PSD e uma liderança importante na cidade de Contagem, liderando a Câmara Municipal nos últimos anos, e numa possibilidade maior aí de crescimento do ano que vem? Thalita, eu vou insistir. Ainda é muito cedo. Eu acho que é um grande desejo
sem sombra de dúvida, da legenda. Ter representatividade em todas as cidades. É importante, inclusive, sem né? sombra de dúvida. E Contagem é uma cidade de extrema importância para o cenário, né, estadual e nacional. E o PSD tem esse entendimento que não pode ficar fora dessa disputa ou desse jogo aqui em Contagem, como foi em Santa Luzia, como foi em Ribeirão das Neves, em Betim, e em própria, né, nossa capital, Belo Horizonte. O PSD esteve à frente do processo. Aqui é porque a gente tem que analisar também a questão das especificidades. Hoje nós temos a prefeita Marília fazendo aí o seu mandato, né, e tendo a possibilidade de uma possível reeleição. Temos outros nomes. É claro que o PSD vai analisar. Nós temos bons nomes, eu citei aqui, nós temos o nosso deputado Cássio Soares, mas o delegado Cristiano Xavier, que foi prefeito de Santa Luzia e tem voto em Contagem, o nosso amigo Rafael Martins, que também ensaiou uma candidatura nas eleições passadas, o nosso deputado Leandro Genaro, que tem a ligação muito grande com o público evangélico, também sempre é citado, e por aí vai. Nós temos o nosso vice-prefeito, vice-presidente comigo na executiva, o nosso ex-prefeito Agostinho Silveira, que me ajuda a conduzir o partido. Hoje ele está na executiva comigo. Bons nomes, eu tenho alguns empresários hoje também filiados no partido, e a gente tem assim uma vontade muito grande, mas eu acho que o PSD é um partido do diálogo, ele é um partido da convergência. Nós vamos conversar com todas as nossas lideranças estaduais, municipais, e vamos conversar. Eu sou da base da prefeita Marília, tenho contribuído, assim, eu vejo, de forma para que o governo dela avance. Aprovamos matérias importantes na casa, tenho visto os avanços do governo dela, tenho visto também alguns problemas, mas também tenho visto vontade dela de solucionar esses problemas. De que maneira você pretende fazer, vereador, a adequação do que é um perfil PSD? É claro que, pelas suas palavras, diálogo é a base principal para estar dentro do partido. Mas há limites de alianças que a legenda pensa para a cidade de Contagem, por exemplo, de dizer, olha, não há um campo aqui onde poderíamos estar. Ou o PSD está entrando para esse novo momento de organização do seu diretório como folha em branco, disposto a dialogar com todos? Boa pergunta. Até para quem não me conhece, Ibrahim, eu não tenho nenhuma formação ideológica. Eu não sou nem de direita, nem de esquerda, e eu costumo dizer isso, às vezes isso incomoda com as pessoas. A minha formação política se deu pelo que eu acho que é correto, pelo que eu acho que é justo, e nunca me movi ideologicamente, sempre me movi pelas questões que entendo por ser certo. Eu não tenho envolvimento, né, familiar político, eu não sou filho de político, não tenho nenhum parente na política do estado, do país, não sou ligado a nenhuma igreja, não sou ligado a nenhum sindicato direto, a nenhuma instituição. A minha construção, ela se deu por muito trabalho, e é a ligação que eu faço. Eu procurava um partido grande e forte, com a capacidade de me dar essa possibilidade de discutir em ambos os campos. Eu tenho amigos hoje que provavelmente estão no campo da extrema direita, como também da esquerda, e a gente faz esse diálogo constante. Acho que um personagem que talvez ocupará esse espaço, ou que possa vir ocupar esse espaço do PSD de forma a liderá-lo aí para uma possível disputa, que nesse momento não é o grande ponto, até porque o meu compromisso com a legenda é fazer um partido forte, grande, fazendo vereadores. A questão majoritária é algo para se discutir. Mas esse perfil, sem sombra de dúvida, ele tem que ser um perfil do diálogo, um perfil que consiga entender movimentos sociais, talvez mais ligados da esquerda, e movimentos também ligados a questões econômicas, liberais, para que a gente tenha essa condição de convergência e sempre optar pelo que é melhor pela nossa cidade. Nós vimos as duas últimas eleições, Daniel, as eleições dos extremos, né? A esquerda ou a direita, e os outros pontos aí quase não tiveram voz, né? Centro muito pouco, enfim. Acho que principalmente na eleição do ano passado, em 2022, para a presidência. Mas a gente tem ouvido também das últimas autoridades e políticos que seguem aqui com a gente no Café com Política, né, Guilherme? Acho que essa é uma percepção nossa, assim, de forma geral, de um discurso de tentativa de tirar esse pensamento de extremismo.
seria o caminho ideal, mas a gente sabe que na prática é muito diferente. É o caminho para 2024, para 2026? Thalita, eu sempre apostei nisso. Acho que a gente começa, esse discurso, esse debate, ele começa a ganhar uma certa protagonismo nos debates, né? Eu sempre apostei nisso, inclusive fui candidato a deputado federal nas últimas eleições e sofri com isso, porque as pessoas me perguntavam, eu falava, eu sou o vereador, tenho mais projeto de lei aprovado, nos últimos 5 anos fui reconhecido o vereador mais atuante da Câmara Municipal, tenho um projeto para as mulheres, para o meio ambiente, inclusão, valorização da vida. Peraí, você é Lula ou você é Bolsonaro? E aí nada do que a gente tinha construído, nada do que a gente tinha debatido, a devolução de recursos na Câmara Municipal, a proibição da obra que a gente conseguiu devolver num único ato, mais de 32 milhões de reais para os cofres públicos, nada disso valia. Valia se eu era da esquerda ou se eu era da direita. E de fato, algo muito simplório para uma questão tão importante, tão necessária, e eu segui firme, mesmo tendo essa dificuldade. Tive uma votação expressiva, eu tive 11 mil votos para deputado federal, contribuí para o PSD fazer a sua bancada de deputados federais, mas paguei um preço alto, porque de fato foi uma disputa muito polarizada. E eu torço para que as próximas eleições, inclusive municipais, ela siga esse caminho que você está falando, Thalita, porque eu sou adepto a ele, é isso que eu sempre preguei, é isso que eu sempre defendi, e eu tenho certeza que muita gente tem me ouvido e tem entendido esse nosso debate, esse nosso discurso, e acho que tem ganhado proporção. O quanto os ecos das cidades da região metropolitana ou da capital chegam até a cidade de Contagem pensando na eleição de 2024. É muito provável que tenhamos uma candidatura de reeleição do prefeito Fuad Noman na capital mineira. Muitos dos moradores de Belo Horizonte e de Contagem, mais de Contagem do que de Belo Horizonte, lidam com problemas que são conectados entre essas duas cidades. Os moradores de Betim, os moradores de outros municípios que o senhor mencionou, onde o PSD está, todos eles, de maneira geral, têm alguma correlação, seja porque frequentam pro lazer, ou frequentam pro trabalho, ou têm parentes, ou algo assim. Politicamente, o senhor acha que vão ter candidaturas que vão ser acopladas umas às outras, projetos a serem discutidos? O PSD está se organizando dessa maneira para tentar se expandir na região metropolitana? Sem sombra de dúvida. Eu venho, acho que você sabe, eu não sei se todos os ouvintes sabem, eu venho da bandeira ambiental, né? Eu estive algum tempo no Partido Verde e eu sempre discuti que as questões ambientais, elas não têm fronteiras, né? Você não tem muros que dividem as cidades. Então os problemas são correlacionados. E então eu venho dessa política já, até porque você vai discutir a questão de um córrego, de um rio, você sempre tem que discutir de forma macro, ali de 3, 4 cidades às vezes. Então isso já é uma política adotada até pelo meu perfil. E o presidente Cássio tem conduzido isso com muita maestria, né? Eu já estive a oportunidade lá em Santa Luzia, conversando com algumas pessoas, estive também com algumas pessoas de Sete Lagoas, Ribeirão das Neves. Eu não acho que não terá, sem sombra de dúvida, vai ser um debate único, fortalecendo todas as cidades, principalmente da região metropolitana, Belo Horizonte, que é sem sombra de dúvida o carro-chefe, mas eu tenho discutido na executiva estadual a importância de Contagem no cenário político. Eu insisto sempre com isso, Ibrahim, porque Contagem é uma cidade muito grande para sempre ficar aqui à disposição dos outros. Eles vêm aqui, passam, pegam os votos, vão embora, e a gente está aí entre as 30 maiores cidades do Brasil e sempre é deixado de lado, assim, sempre é o segundo plano. Se der, a gente vai lá em Contagem, mas eu tenho trabalhado muito para colocar Contagem no centro do debate. E eu acho que com o PSD, não quero que seja moeda de troca nesse sentido, porque Belo Horizonte é mais importante, lá nós teremos que fazer uma composição, e aí em Contagem, não é essa a linha que nós queremos seguir. É claro que nós estamos dispostos a conversar,
a debater o que for melhor para a cidade. Mas eu não quero ser moeda de troca, eu quero construir um projeto grande para a cidade de Contagem, e eu acho que é isso que o PSD merece aqui na cidade. Até pela representatividade econômica que a cidade de Contagem tem no estado, né, Daniel? Quando você fala que as cidades não têm muro, não tem barreiras, a gente fala, inclusive, de ações que precisam ser pensadas em conjunto. Ontem a gente teve a questão da obra da bacia de contenção, envolvendo as duas prefeituras, tanto de Contagem quanto de Belo Horizonte. Há uma discussão infinita sobre a Lagoa da Pampulha, o metrô que atenderia várias cidades da região metropolitana. Falamos também todos os dias aqui, de forma reiterada, sobre a questão do transporte público, que é, na verdade, um calcanhar de Aquiles que a gente tem aí em Minas, mas principalmente nas cidades que afetam a região metropolitana. O quão importante é que essas cidades tenham diálogo e, de fato, pensem em ações em conjunto para a população. Eu nasci em Contagem, sou de Betim e atravesso Belo Horizonte praticamente também aí de forma diária. Assim como eu, muitas pessoas, centenas de pessoas diariamente. Não, sem sombra de dúvida, facilitaria muito para um processo executivo aí, para um prefeito de grande cidade, se tivesse a condição de estar alinhado com os prefeitos que fazem fronteiras, até porque tudo é interligado. A cidade de Contagem, de fato, Thalita, é uma cidade que eu costumo dizer que muito grande na sua extensão e que tem dificuldades de comunicar, até pela questão da mobilidade mesmo, né? Você pega a região do Nacional, do Ressaca, são cidades que são regionais que têm dificuldades de acesso ao centro. Até hoje nós vivemos esse problema. Agora, sem sombra de dúvida, quando você consegue ter e aí eu gosto muito de ressaltar a prefeita Marília, porque ela tem esse diálogo, ela é da conversa, ela é ela é uma boa mineira da conversa, do diálogo, de sentar para conversar. Ela tem se proposto a fazer isso, e eu acho que facilita muito, até porque os problemas da cidade, na sua grande maioria, eles são levados você falou da questão específica da mobilidade, que é algo que afeta muito a nossa cidade. Mas se você vai para temas mais, por exemplo, a saúde, né? Todas as grandes cidades da região metropolitana sofrem com isso, porque em Belo Horizonte não é diferente. Muita gente de Contagem vai para Belo Horizonte para ser atendido pela falta de atendimento aqui. De Ribeirão das Neves vem para cá, na UPA JK. Então, assim, é um problema que eu costumo dizer, o cidadão, ele não quer saber se o resultado está sendo municipal ou estadual. Ele quer ter o produto, ele quer ter o resultado. E aí, cabe a nós, lideranças e representantes do povo, sentar, dialogar, entendendo a questão partidária, a questão de bandeiras, as questões municipalistas de território, e entrar numa convergência e resolver esses problemas que afetam tanto o nosso povo. Nós estamos conversando com o vereador da cidade de Contagem, presidente do PSD na cidade, Daniel Carvalho. No Café com Política, hora do bate-pronto. Vereador, chegamos àquele momento em que fazemos perguntas curtas para respostas na mesma proporção. Combinados? Então vamos a elas. O tamanho que quer chegar o PSD em Minas nas próximas eleições? Forte, grande, audacioso. O PSD no governo federal, espaço ideal ou ainda falta representatividade? Federal? Perdão. Federal. Por favor, de novo. O espaço do PSD a âmbito federal é o ideal com Alexandre Silveira ou falta? Não, sem sombra de dúvida, o PSD deve ocupar mais espaço. Em 2024, Daniel Carvalho candidato a vereador ou a prefeito de Contagem? Ainda é cedo. Meu compromisso é organizar o partido e conversar, e vamos convergência, e vamos fazer o que for melhor para a cidade. Cássio Soares. Grande presidente, meu respeito, e agradeço ele a todo momento por confiar no nosso trabalho. O arco de alianças de Belo Horizonte pode ser reproduzido para o PSD na cidade de Contagem? Vamos, como eu disse, ainda é cedo, vamos trabalhar, vamos aguardar, e pode ter certeza que o PSD vai trabalhar muito aqui em Contagem. Nós conversamos com Daniel Carvalho, vereador de Contagem, presidente do PSD na cidade. Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política.
Oferecimento Boozer. Descubra sua experiência. Vai de Boozer.